Olá, vou dar início à apresentação do meu trabalho. Meu nome é Marcos Vinícius de Oliveira Pérez e eu apresento o trabalho Uma Simulação e Aplicação da Distribuição Weibull Bivariada baseada na cópula de Clayton. Esse trabalho eu realizei como parte do meu doutorado, onde o meu co-orientador é o professor Jorge Alberto Ascar e o orientador é o professor Edson Dindicone Martinez. O doutorado se realiza na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP. A distribuição Weibull é uma distribuição muito comum para análise de dados de sobrevivência. Ela tem essa expressão para sua função de sobrevivência, com alfa e beta positivo e t, a variável independente positivo. Quando beta é igual a 1, a distribuição Weibull se reduz à distribuição exponencial. Em algumas situações, no estudo de análise sobre vida, no estudo de tempos de vida, podemos encontrar medidas de tempos duplas, bivariadas, onde se observa no mesmo paciente dois tempos diferentes. Por exemplo, observar órgãos pares no corpo, órgãos que são sempre em dupla, rins, pulmões, olhos, seios, observar o tempo de algum evento acontecendo neles. Ou o tempo de reincidência do câncer em dois diferentes órgãos, o tempo até a primeira e segunda infecção, o tempo de vida e o tempo de internação em UTI. Esses são exemplos básicos de dados bivariados. Para modelagem de dados bivariados, uma das principais ferramentas utilizadas são as funções cópulas. Cópulas basicamente são funções que unem duas distribuições univariadas, formando distribuição bivariada. A cópulas pode ser estendida para o caso multivariado, mas o contexto mais comum é as cópulas bivariadas. A grande vantagem da cópula, a grande justificativa do uso dela, está em que elas podem medir a associação entre as variáveis. No trabalho, nós consideramos a função cópula de Clayton, que é dada pela seguinte expressão aqui. A expressão conjunta dela é dada por essa forma. O parâmetro φ aqui, ele é estritamente positivo, maior que zero, e ele é o parâmetro de dependência entre a variável T1 e T2. Esse parâmetro φ de correlação, ele tem uma relação com a correlação de Kendall. Podemos expressar a correlação de Kendall por meio dele, de forma que seria φ dividido por φ mais 2. Se você observar aqui, então essa cópula ela modela apenas correlações positivas, devido ao espaço do parâmetro φ, e quando φ se aproxima de zero, temos que T1 e T2 são independentes, e quanto maior o valor de φ, maior é o indicativo de dependência entre T1 e T2. Considerando a distribuição Weibull e a cópula de Clayton, podemos escrever a função de distribuição Weibull bivariada por meio dessa expressão. Para comparar os nossos resultados, como temos um caso aqui bivariado, dois tempos, T1 e T2, usamos como medida a distância entre duas matrizes. Comparar a função de sobrevida empírica, a função de Kaplan-Meier bivariada, e a minha função estimada, que seria duas superfícies ali, e no caso dado por forma de matrizes. Então consideramos a norma absoluta e a norma de Forbenus como as distâncias entre as matrizes. Quanto menor a distância, mais perto o meu modelo ajustado vai estar do modelo empírico de Kaplan-Meier. Agora, antes da análise de dados reais, é feita uma simulação com essa nova distribuição. Podemos perceber aqui no gráfico da figura 1 que a probabilidade de cobertura ela é péssima quando a gente considera φ igual a 8 e censura igual a 60%. Isso quer dizer uma correlação alta e censura alta.
temos uma probabilidade de cobertura próxima de zero, um vício extremamente alto e erro quadrático médio muito alto. Quando a censura é baixa, 30%, e o parâmetro de correlação é 8, uma correlação alta, temos uma probabilidade de cobertura relativamente baixa, caindo conforme aumenta o tamanho da amostra. O vício é um vício médio, bem inferior comparado à censura de 60%. O erro quadrático médio também. E podemos observar aqui na correlação estimada que, nesse caso, apesar da probabilidade de cobertura ser baixa, o valor esperado da correlação ficou muito próximo. Aqui, ó, o valor obtido das correlações estimadas ficaram muito próximo da correlação esperada. A probabilidade de cobertura para o caso onde o φ é baixa correlação, é de praticamente 100%. O vício é muito baixo, o erro quadrático médio é muito baixo. O valor esperado aqui da correlação mensurada, comparado com a correlação mensurada, é praticamente pontual, praticamente em cima aqui da linha, quando o caso é de censura baixa e correlação baixa. Quando a censura é alta, mesmo com a correlação baixa, ainda há um pequeno desvio aqui no valor estimado aqui, comparado com o esperado. Então, nesse caso, podemos notar que em situações de baixa censura e baixa correlação é melhor. Probabilidade de cobertura, vício baixo, erro quadrático baixo e valor esperado melhor. Na aplicação real, consideramos um conjunto de dados médicos com 28 pacientes com câncer de pulmão. Para análise de tempo bivariado, o T1 é o tempo de sobrevida livre da progressão da doença e o T2 é o tempo total de sobrevida. T1 não tem censura e T2 tem 4 observações censuradas. As estimativas são essas. Podemos observar aqui que as estimativas de máximo verossemelhança, estimativas bayesianas, elas são muito próximas aqui, ó. Os parâmetros estimados são muito próximos. O AIC, que é o valor de informação mais comum para comparar pelo método máximo verossemelhança, e o DIC pelo método bayesiano, são muito próximos. A distância de forbenos e a distância absoluta dos dois também são próximas. Pelo método de máxima verossemelhança, a distância foi um pouco menor, mas praticamente essa diferença é mínima. Estimamos também para o caso da bivariada exponencial, onde beta é igual a 1, e observamos que há, nesse caso, uma diferença muito significativa com a distribuição Weibull. Então a Weibull se ajusta melhor. Pode comparar aqui, ó, o AIC e o DIC bem maior, a distância de forbenos, a distância absoluta também é muito maior. Ok? E aí, comparando aqui, o primeiro gráfico aqui é o do Kaplan-Meier bivariado, empírico. Esse daqui é da Weibull bivariada, o máximo verossemelhança, e bayesiana aqui. Esses três gráficos são extremamente próximos, muito próximos, mostrando que realmente a curva de sobrevida bivariada ficou próximo da empírica. Observando a bivariada exponencial, a superfície fica bem diferente do Kaplan-Meier bivariada, a superfície de sobrevida empírica. Então, realmente, a distribuição bivariada de Weibull ficou melhor ajustada, tanto para o máximo verossemelhança quanto bayesiano. E é isso. O método de máxima verossemelhança produz estimativas viciadas quando temos alta proporção de censura e alta correlação. A distribuição bivariada se ajusta adequadamente a dados reais, tanto para o máximo verossemelhança quanto bayesiano. E é bem simples de ser implementada essa distribuição no R e no OpenBugs. Referências. Esses dois primeiros livros aqui são referências importantes sobre Coppola. Os dados são retirados desse artigo e o Kaplan-Meier bivariado é desse artigo. Muito obrigado.